empregos mais fáceis de se conseguir na Irlanda. Você alguma vez já se perguntou quanto é o salário na Irlanda? Se valeria a pena trocar a sua vida no Brasil por uma oportunidade de carreira ou de estudos em outro país? Bem, hoje eu vou trazer para você os dados de 5 trabalhos, tá bom? Quais são os salários na Irlanda quando nós estamos falando de trabalho part-time para estudantes de intercâmbio de inglês. Então, se você disser para mim que ainda não fala inglês ou que seu inglês é básico, esses trabalhos são para você também. Vamos lá, então. Essas são as 5 profissões que mais contratam estudantes de intercâmbio na Irlanda. Número 1, serviços em hotéis como housekeeping. O que é essa profissão? Quanto que recebe essa profissão? É muito difícil? Qual que é o nível de inglês que eu preciso ter, Gi? Bem, não se preocupe, para essa profissão você só precisa ter o nível básico. É um serviço que se assemelha ao de camareira, tá bom? Mas de camareira realmente no Brasil. O que você vai precisar fazer é fazer a limpeza dos quartos, você vai precisar fazer a troca de roupa de cama, e manter também os corredores dos hotéis limpos e outras funções mais relacionadas todas realmente à acomodação no hotel. O que acontece é, quando você chegar na Irlanda realmente para fazer a sua entrevista, você precisa estar com o seu currículo já formatado. Uma coisa que eu sempre recomendo aqui para vocês é que vocês já embarquem do Brasil com o seu currículo formatado em padrão europeu, tá bom? Especificamente para a Irlanda, que já esteja em inglês e que o objetivo do seu currículo seja bem claro como housekeeping ou accommodation assistant, que é a posição que você vai ocupar no hotel com o inglês básico. São serviços que você vai iniciar enquanto você está estudando o seu inglês. Lembre-se que são trabalhos de entrada e que você pode sim ter oportunidades para outros trabalhos depois. O que acontece? Quanto que é o salário para uma housekeeping, para uma accommodation assistant? É um salário mínimo por hora na Irlanda que é pago. Em 2025 vai ser de 13,50, então esse salário já foi atualizado agora em janeiro para 13,50 por hora. Então, um exemplo, você vai fazer 20 horas semanais, se você conseguir negociar um pouquinho de horas a mais ali, tudo bem, se não, né, você vai fazer 20 horas semanais naquele hotel e vai conseguir 13,50 por hora. Lembrando que no domingo tem uma taxinha superior, a depender do lugar que você trabalha, então você pode ganhar um pouquinho mais, e também nos feriados são dobrados, tá bom? Então, exemplo, se você trabalhar no feriado, você vai receber dobrado. É muito difícil de conseguir, de como é que eu consigo? Sempre indico para você aplicar de forma online e também de forma presencial deixar o seu currículo. Muitas vezes, quando você chegar naquele hotel, eles vão falar que eles não vão receber seu currículo, que é só online. Pergunte se você pode deixar assim mesmo, pergunte se você pode já fazer um teste, seja proativo também e se coloque à disposição. É isso que vai fazer a diferença de você conseguir o seu serviço na primeira semana ou não. Em relação à carga horária, que são de 20 horas semanais, ela pode ser distribuída tanto durante a semana quanto no final de semana. O que isso quer dizer, Gi? Pode ser que você trabalhe em turnos, sempre pela manhã ou sempre pela tarde, a depender do seu horário de aula, ou você não vai ter um schedule fixo, ou você não vai ter um cronograma fixo. Então, numa semana você pode trabalhar segunda, quarta e sexta, na próxima semana você vai trabalhar terça, quarta e quinta e sexta, dividido, né, as 20 horas entre esses dias, a depender muito do seu chefe e da didática e tratativa ali dos turnos, da divisão de trabalho, como que ele se organiza, como que o seu hotel, tá bom, designa cada cronograma, como que ele programa, né, a operação ali das acomodações. Vamos agora para o número 2, trabalhos em armazém, de warehouse operative. O que significa isso, Gi? É para você operar um armazém, é para você trabalhar ali fazendo a separação de produtos ou de frutas e vegetais, como no meu caso era de frutas e vegetais, então eu trabalhava no armazém e aí eu fazia essa seleção. Então, como é que funciona um exemplo, né? Primeiramente, a gente tinha vários tipos de trabalho, vários tipos de funções, mas sempre dentro da sistemática da logística, de separação, ver se o produto tá bom, porque no nosso caso eram frutas e vegetais, grande parte realmente de vegetais que a gente fazia, né, a seleção, organizava nas caixas, depois colocava em pallets altos, as caixas nos pallets, para enviar para grandes supermercados na Irlanda. Então, tem outros que fazem separação de peça, também tem alguns que fogem um pouco do armazém, mas que são linhas de produção. Para esse tipo de trabalho, a depender da sua posição, você pode ocupar com um inglês básico ou com um inglês intermediário ali para conseguir se comunicar com outras pessoas.
Como é um serviço que você vai precisar fazer algumas perguntas ou receber alguns tipos de direções, de direcionamentos sobre a atividade que você vai executar, assim como também no hotel ou em outros trabalhos, mas é mais preciso em relação realmente ao armazém e à logística, mas você sempre pode perguntar para a pessoa, não entendeu? Pergunte novamente, peça ajuda para o Google também, seja sempre proativo e seja sempre à disposição realmente de trabalhar, de ajudar, que você vai conseguir sim trabalho nesses, se for o seu caso, se você quiser trabalhar em um armazém, tem muitos armazéns na Irlanda. Não é um trabalho difícil de conseguir e você pode ter acesso também à nossa lista com mais de 150 contatos diretos, tá bom, da Irlanda, entre armazéns, hotéis, restaurantes e vários outros recrutadores para você mandar o seu currículo diretamente. Lembrando que todos os e-mails são válidos, então assim, nós fazemos uma checagem, um mapeamento desde o e-mail mais simples, um exemplo de informação que a gente encontra nas páginas disponíveis nos websites, até mesmo do recrutador. E aí você tem disponível também todos os modelos de currículo, então de cleaner, de housekeeping, você também tem currículo de operador de armazém. Então é muito importante que você já esteja com essas documentações. Se você quiser adquirir o nosso material, é só clicar aqui no link abaixo também. Caso você já tenha experiência no Brasil para trabalhar na área de logística de armazém, é uma coisa que vai ser muito mais fácil para você e a sua experiência também vai contar na Irlanda, então não se esqueça. E de qual é o tipo de armazém que eu posso trabalhar? Armazém logístico, separação de peça, de separação de móveis, separação de eletroeletrônicos, de frutas e vegetais, como era o meu caso também, e vários outros. Tem muitos armazéns na Irlanda. Agora nós iremos tratar do salário, carga horária e turnos. Qual que é o salário para um operador de armazém? No início, você vai iniciar com o salário mínimo, então você vai iniciar com 13,50 ou a depender, né, de quanto que é o salário atualizado para aquele ano. A carga horária são de 20 horas semanais para estudantes de inglês, mas caso você possa fazer um pouco mais, converse com seu chefe, veja se tem disponibilidade ou não. Se não tiver, não tem problema, porque não é uma obrigação deles, é uma regra da Irlanda que você trabalhe 20 horas semanais, porque você tem que cumprir o seu horário de trabalho e o seu horário de estudo. Os turnos para esse tipo de trabalho, você pode ver como que a empresa trabalha, então pode ser que seja só de manhã que você vai trabalhar. Pode ser que seja só à tarde. Pode ser ainda que você trabalhe à noite em um turno mais extenso, então, um exemplo, na madrugada, e outros dias você não precisa trabalhar, porque você já conseguiu cumprir a sua carga horária. Você precisa ver como é que é o funcionamento desse armazém logístico ao qual você está se candidatando. Lembrando também que possa ser que você trabalhe sábado ou de domingo, a depender do seu armazém. Número 3, trabalhos de limpeza. Então, de cleaner, tá bom? Então, quando você ouvir alguém falando, eu trabalho de cleaner ou tem vaga de cleaner, são trabalhos de limpeza. E esses trabalhos de limpeza você pode trabalhar diretamente para uma agência, para uma empresa de limpeza específica, você pode trabalhar diretamente para uma família ou você pode trabalhar para uma grande empresa naquele setor mesmo que é responsável pelos serviços gerais. Gil, por que eu trabalharia de limpeza? Não sei se é para mim, não sei se não é. Bem, para serviços de limpeza tem muita demanda na Irlanda. Se você está iniciando o seu curso de inglês e você ainda não sabe falar, é uma oportunidade ideal para você conseguir ganhar dinheiro enquanto você evolui no inglês. Claro que tem muitos benefícios, mas também tem a sua parte chata. Mas um exemplo, caso você ainda esteja iniciando no inglês e fale para mim, Gi, eu tô com medo, tô com receio de procurar trabalho, qual que é o tipo de trabalho que é para mim? Você pode conseguir qualquer tipo de trabalho, mas um trabalho que é muito fácil de conseguir realmente é de cleaner. E saiba que você consegue fazer horas adicionais no trabalho de cleaner. Então, um exemplo, se você trabalhar para uma determinada empresa, você pode trabalhar no seu horário, né, que você tem ou de manhã ou à tarde, e nos finais de semana você pode trabalhar diretamente com uma família. De como é que eu consigo isso, eu quero isso porque eu quero fazer mais horas adicionais. A gente trata desse assunto com maior profundidade no Jobs Express, tá bom? Com currículos e também contatos e plataformas que você consegue aplicar, ou também no programa Pro Exterior, que é para você que está iniciando do zero, não sabe como começar o seu intercâmbio, e aí você foge das taxas de agência e você consegue programar o seu intercâmbio do zero até a Irlanda. É só clicar nos links aqui abaixo. Qual que é o salário pago nessa posição de cleaner? O salário se assemelha aos outros
que é o salário mínimo por hora, que é R$ 13,50, e aí isso pode ser reajustado. Lembrando também que nos feriados sempre pagamento é em dobro para qualquer tipo de profissão que você for executar na Irlanda. Qual que é a forma mais fácil de você conseguir abordar recrutadores ou conseguir trabalhos de cleaner? Primeiro, no seu primeiro dia de aula, você pergunte na sua sala se tem alguém que trabalha como cleaner, se você pode até lá deixar o seu currículo. Nunca espere que a pessoa faça por você o que você tem que fazer por você mesmo. Então, leve o seu currículo, pergunte telefone, envie mensagens, vai atrás. A não ser que ela fale, eu posso levar o seu currículo. Aí você fala, olha, mas se você quiser eu posso ir com você. Porque é muito de indicação também esses trabalhos de cleaner. E caso a pessoa te dê essa informação, você vá lá. Caso você não consiga localizar, veja se você consegue ver no Google Maps ou utilize o nosso material do Job Express, tá bom? É só clicar nos links aqui abaixo. 4. Empregos em casas de repouso. Isso, em casas de idosos. Trabalhos de cuidadores. Trabalhos de como cuidadores é muito fácil de você encontrar. Se você já tiver experiência no Brasil, isso vai contar muito para você também. E calma que se você ainda não tiver também muita experiência no Brasil, você também tem a possibilidade de trabalhar como cuidador na Irlanda. É só você seguir alguns passos. Quais são eles, Gi? Tente já adaptar o seu currículo no formato europeu. Se você tiver alguma experiência familiar, isso vai contar também. Não precisa ter sido uma experiência profissional, mas sim também que você tenha aptidão para isso. Se você tiver algumas habilidades, coloque isso, deixe isso muito à mostra no seu currículo, porque vai fazer toda a diferença. Saiba que tem muitas oportunidades na Irlanda, então, para você ser healthcare. Healthcare é a profissão, tá bom? Em inglês, quando você trabalha dentro da casa de repouso, ou home care, quando você vai até a casa do cliente prestar o serviço. Então, se você trabalhar diretamente com a agência ou com uma empresa que presta serviços, você pode trabalhar tanto dentro da casa de repouso, quanto ser encaminhado para alguma casa de cliente. É um trabalho que vai te remunerar um pouquinho acima dos demais, porque é um trabalho sensível, você vai lidar com pessoas, você vai precisar ter um cuidado, tá bom? Com pessoas que têm debilidades, tanto intelectuais quanto físicas, e você precisa ter essa aptidão também para cuidar de pessoas. Você também consegue trabalhar diretamente com famílias se você conseguir aplicar de maneira correta e encontrar uma família, tá bom? Para te dar uma oportunidade. Então, se você já tiver uma experiência, se você mostrar realmente que tem habilidade, eles podem te contratar diretamente, aí você não trabalha nem por uma empresa terceira e nem dentro da casa de repouso, você trabalha diretamente com uma família. Qual que é o nível de inglês que você precisa ter para trabalhar como healthcare, como home care, que é um cuidador de idosos na Irlanda? Bem, se você disser para mim que você tem um inglês básico, mas você não tem vergonha de se comunicar ou de perguntar, de errar e de acertar, tudo bem, também essa vaga é para você. Mas são trabalhos que exigem um pouquinho mais de vocabulário, porque você vai conversar com o irlandês, você vai conversar tanto com os responsáveis por ele, que são os familiares, tanto quanto a agência, tá bom? Ou a empresa de prestação de serviço vai te passar as coordenadas, as direções do que você precisa saber fazer, e aí você precisa se comunicar em inglês. A entrevista é um pouco mais profunda em inglês também do que as outras profissões que eu abordei aqui nesse vídeo. Então, se você quiser trabalhar como cuidador, já comece hoje a estudar um pouquinho mais antes de sair do Brasil o inglês, veja qual que é o seu vocabulário, veja se você quer mesmo, né, se dedicar a esse tipo de trabalho. É uma carreira muito legal na Irlanda, além de você receber bem, mas realmente você é um trabalho muito satisfatório, porque você vai trabalhar com pessoas que precisam de você, da sua ajuda, e é muito gratificante. A carga horária para esse tipo de trabalho cumpre as 20 horas semanais que você, na condição de estudante de inglês, precisa cumprir, mas você também consegue alguns freelances, alguns trabalhos extras nesse tipo de profissão. Então, você consegue fazer mais de 20 horas, um exemplo, não diretamente na sua empresa, mas se você conseguir trabalhar com alguma outra família também, para adicionar mais horas na sua semana e conciliar o trabalho com o estudo. Os turnos para esse trabalho também, quando você trabalha tanto na residência de idosos ou para uma família, eles são variados. Então, são turnos de acordo com a sua disponibilidade. Se você estuda de manhã, você vai conseguir trabalhos à tarde ou até mesmo à noite.
ou até mesmo pernoite, que é quando você vai pernoitar e dormir na casa de um cliente que tem alguma debilidade, que ele precisa da sua ajuda pela manhã para o café da manhã, ou de medicação, ou realmente precisa ter alguém ali na casa, e cuidados também mais intensivos. Como que você consegue esse tipo de trabalho? Aonde você consegue localizar? Você consegue localizar as vagas disponíveis tanto em plataformas como Indeed, Jobs.ie, mas nós temos também uma lista com mais de 60 e-mails de casas de repouso, aos quais você pode enviar o seu currículo e começar a trabalhar, e também um currículo formatado para a função de cuidador de idosos. É um material que você pode adquirir, é só clicar nos links aqui embaixo, o nome é Jobs Express. Tá bom? Tem uma lista com mais de 150 recrutadores, e-mails diretos ou também indiretos de informação, de recepção, de recrutadores mesmo, de RH, de armazém, de casa de repouso, de hotéis, várias opções para você que quer iniciar a sua carreira na Irlanda, o seu inglês ainda é básico, então a gente cobre todo esse suporte. Número 5, trabalhos em lojas e lojas de departamento ou supermercados. Como que acontece, qual que é o seu nível de inglês e quanto que recebe? Bem, trabalhar em lojas de departamento é você trabalhar com Custom Service, é trabalhar como Sales Assistant, que é como vendedor. Então, um exemplo, o seu inglês ele precisa estar intermediário para avançado, porque você vai ter um contato também com o cliente ali da loja, eles vão te perguntar e você vai precisar responder algumas informações. Claro que você não precisa saber de tudo, mas você precisa conseguir conversar com o cliente à medida de conseguir pesquisar o que ele está procurando ou pedir ajuda para alguma outra pessoa, mas você precisa se sentir confortável também. É um ótimo trabalho se você quiser melhorar também o seu inglês, então se você estiver saindo, do básico para o intermediário, do intermediário para o avançado, é uma vaga que é para você. O salário, ele é bom, mas ele gira em torno também do mínimo por hora. E depois que você vai passando nas semanas, pode ser que tenha um reajuste, mais um exemplo, 2025, 13,50 por hora. A carga horária para esse tipo de trabalho também é 20 horas semanais, dentro do que é o escopo para um estudante de inglês na Irlanda. Tem muitas oportunidades, porque realmente é uma vaga que tem grandes ofertas de trabalho na Irlanda, é uma vaga que é muito legal para você conseguir evoluir no seu inglês também, conseguir horas de trabalho e para você também trabalhar em locais que são gostosos de trabalhar. Então, exemplo, lojas de livro, você pode trabalhar em lojas de roupa, você pode trabalhar em supermercado. Então, qual que é a sua aptidão? Exemplo, muitas meninas gostam de lojas de roupa, e se você trabalhar em tipos de lojas de roupa como vendedora, saiba que é uma venda meio que indireta, tá? Meio passiva. Não é igual ao Brasil que você precisa ficar sempre atrás do cliente, não. Você vai trabalhar muito mais na organização da loja, colocando as peças nos lugares certos, organizando o designer da loja, do que realmente atendendo o cliente, ficando atrás do cliente. Você não fica atrás do cliente. Geralmente é ele que vai vir te fazer uma pergunta, um questionamento, e aí você precisa saber um pouco como se comunicar. Por isso que é tão importante saber ali falar um pouco do inglês para conseguir ter essa relação com o cliente. Qual que é o turno que você vai trabalhar e a carga horária? A carga horária está dentro das 20 horas semanais, e o turno pode ser que varie de manhã, à tarde, no comecinho da noite. Pode ser que você tenha um turno fixo nos dias, pode ser que seja um turno variável de dias e horários. Sempre lembre-se de cumprir os seus estudos e depois o seu trabalho. Sempre converse com o seu chefe também, se você quiser, e precisar de um turno fixo, mas esteja aberto também para conseguir oportunidades maiores de trabalho. E o salário é de 13,50 por hora, como a gente já comentou aqui também. Eu acredito que seja uma ótima opção para você que queira falar inglês diariamente, melhorar o seu inglês e também tem aptidão já por trabalhar em lojas, para conversar com clientes. Se você gosta de algum determinado tipo de loja também, eu gosto de lojas de esporte, eu gosto de lojas de roupa, eu gosto de lojas de maquiagem, gosto de trabalhar na farmácia. Essa é uma oportunidade muito bacana para estudantes de intercâmbio de inglês na Irlanda. Agora me conta aqui se você ficou com vontade de ter essas oportunidades também na Irlanda. Qual que é o seu nível de inglês? Coloca aqui nos comentários para mim. Saiba que todas as oportunidades são para você também, mesmo que você esteja iniciando do zero o seu inglês. E nós temos o programa do Pro Exterior, do Zero à Irlanda, que te ajuda a ir para a Irlanda como estudante de inglês, mesmo que você não saiba nada, que esteja iniciando do zero. Tem todos os passos lá, como você consegue uma escola, como você consegue a sua acomodação, o seu trabalho, modelos de currículo, como que você aplica, como é que você faz para fazer essa mudança do Brasil para a Irlanda e muito mais. Todo o nosso suporte e também com escolas parceiras
financeiras que te dão carta de crédito para iniciar o seu intercâmbio na Irlanda. É só clicar no link do Pro Exterior do Zero Irlanda aqui embaixo. E se você ficou comigo nesse vídeo até aqui, coloca nos comentários qual que é o seu nível de inglês, qual que é a sua maior dúvida sobre trabalhos na Irlanda, porque eu vou te responder. E se você gostou desse vídeo, deixa like, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que precisa dessa informação.